por que tanta complexidade para entender a vida, o universo? Por que esses conhecimentos que você tem e que eu tenho, assim, um percentual minúsculo perto do que você tem, mas por que isso é só para os iniciados? Tipo, a vida não devia ser simples, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, e a gente não precisaria entender de absolutamente nada disso, porque a gente é só sei lá, um fragmento dentro do tempo que é muito gigante. Por que tudo isso tem que ser? Vou fazer a Marília Gabriela. Por que isso tem que ser assim? São duas as respostas e todas elas valem milhões de dólares. Opa, eu gosto! Não, mas aqui vale centavos. Primeiro delas, o mundo foi produzido, o mundo humano, da forma mais escrota possível, nojenta. Tá. Nós, humanos, não precisávamos de tanta revelação. Na verdade, a gente poderia ir descobrindo as coisas por nós mesmos. Mas nos empurraram a revelação de Enoque com 366 livros. Depois surgem os jainistas com milhares de livros que a gente não sabe nem traduzir. Depois surge Vyasa, escreve 4 Vedas, Mahabharata, 18 Puranas. Depois vem o catolicismo, o judaísmo, o protestantismo, o islamismo, Orum Milá com a revelação de Fá, lá vem Kardec com a revelação espírita. Por que diabos a gente precisa de tanta revelação? Porque nós somos mantidos em cativeiro e isolados. Aí a gente volta para o primeiro assunto da revelação cósmica. E em estando isolados, aí agora essa resposta vale milhões de dólares. Olhando sob uma certa perspectiva, Carol, existem 2 tipos de seres humanos na Terra. Um, que vivem suas vidas e planeja sua vida de acordo com suas limitações. E o outro, que vive a sua vida e planeja a sua vida de acordo com suas aspirações. Isso aqui não chega a 1% da humanidade. A humanidade toda vive de acordo com suas limitações, ou seja, a obediência cega ao que está posto como sendo establishment, blá, 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 blá. Só menos de 1% rompe, derruba essas fronteiras e vai atrás dos seus sonhos, do almejar vir a ser. Somos poucos os que se movimentam, porque movimentar-se assim no meio do rebanho humano é sinônimo de problemas, porque você vai pagar o preço por ser diferente. Total. Então, a resposta que eu posso dar à sua pergunta, por que é que essa zorra é desse jeito? É porque nós fomos condicionados por esses seres a sermos medíocres. Eu luto loucamente no âmbito da minha vida insignificante pelo empoderamento do ser humano, não no sentido de ego, não é isso, não. É no sentido de integridade, de decência, de você poder exercer o seu direito a escrutinar constantemente a vida, os valores e a você mesmo, exigindo de você o melhor possível e exigindo de você a doação. Só que a humanidade toda foi condicionada a querer receber, a ter fome e a pagar o pedágio para quem lhes pode dar o tipo de alimento a que foram condicionados a obter. Aí estes se movimentam, de novo, de acordo com as suas limitações. É por isso que o ser humano não evolui, Carol. Alguns seres humanos evoluem, o rebanho humano nunca evoluiu. Há 3, 4 mil anos atrás, se nós pegarmos as células de um fóssil de um defunto que viveu 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos, 1.000 anos, e alguém que morreu ontem, e formos olhar dentro do fóssil da célula, quantos tipos de proteínas distintas o genoma desses seres humanos produziram, a ciência diz 20 mil tipos. Por que 20 mil tipos? Por que não 50 mil tipos de proteínas diferentes? Por que não 2 milhões de proteínas diferentes?
20 mil tipos. Ora, nós temos 25.869 genes, a turma já baixou isso aí para 20 mil genes. Então, temos 20 mil genes. Cada um gene nosso poderia, sozinho, alguns deles, produzir mais de 500 mil proteínas. Uhum. Mas todos os nossos genes só produzem 20 mil proteínas. Isso quer dizer o quê, Carol? Que há 3 mil anos atrás, alguém que estava numa carroça puxando um boi, dirigindo uma carrocinha de boi, é o mesmo ser humano que hoje dirige uma Ferrari, um foguete, um avião. O que mudou é a Ferrari e a carroça de boi. O ser E talvez humano é o alguma questão assim, mesmo. tipo, pessoas nascendo sem amígdalas, pessoas nascendo sem apêndice, porque isso é a evolução. Ou seja, as mudanças que existem são essas. O ser humano, ele, entre aspas, a humanidade faliu. Quem é que está dizendo isso? Os neurocientistas. Como? Desmogé é um neurocientista francês, ele tem um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Adoro esse livro. Ele e outras figuras mostram que sempre uma nova geração surge mais habilitada que as anteriores, mas que, infelizmente, Essa é a primeira, né, que está ao contrário. nos tempos que nós vivemos, a X e a milenial, e ninguém sabe ainda a Z e a alfa, né? Mas saíram piores em termos de capacidade cognitiva. Sim, total. O brain rot, que é o apodrecimento do córtex frontal, ou seja, a humanidade está indo para baixo, para trás, ou seja, faliu. O rebanho humano ele não evolui. Alguns humanos evoluem. Por quê? Devido a isso. Poucos humanos vivem conforme as suas aspirações. A maioria vive conforme as suas limitações. Mas isso aqui foi uma sacanagem que fizeram com o genoma humano. Lá atrás, aí só filmes malucos como aquele de Lucy, que é Muito bom. excelente, filmaço, né? Em que a protagonista é obrigada a tomar droga sintética que sai desbloqueando o cérebro. 100% da capacidade cerebral. Pois é, então, assim, nós não somos um tipo de ser humano que nós poderíamos ser ou almejarmos vir a ser. Nós somos o tipo de ser humano que a história que nós conhecemos e aqui desconhecemos nos fez. E o isolamento humano, esse problema da Terra ficar totalmente ignorante, ou seja, os terráqueos não terem conhecimento de vida lá fora. Esse é o problema. Esses seres fizeram isso conosco. Quem? Os tais arcontes, os tais deuses, as tais figuras que, infelizmente, não são íntegras, não são dignas, não são decentes. Nós, humanos, ainda assim, podemos ser decentes, podemos ser dignos. Mas só quem consegue fazer isso é quem vive de acordo com suas aspirações e não obedecendo aos limites impostos, entre aspas, na sua própria condição genômica. Então, em outras palavras, a gente poderia dizer que quem está vivendo de acordo com suas aspirações já sabe de tudo isso e não precisa de nada disso. Isso. Simples assim. Só é difícil para aquele que está vivendo de acordo com a narrativa do planeta Terra e está sendo conduzido e não conduzindo a própria vida. Você resumiu tudo. Maravilha. Gosto desse poder de síntese. Jean, vamos sair um pouco da Terra e dessa criação da humanidade e dessa, vamos colocar assim, nessa palavra bem linda, dessa merda, e vamos para o espaço. Eu quero saber, Jean, um pouco sobre a Lua, porque a Lua, ela é o símbolo do inconsciente, então automaticamente ela ativa em nós arquétipos inconscientes, mas trazendo isso para um contexto mais global, o planeta inteiro olha para a Lua com admiração e ao mesmo tempo com dúvida. A gente fica naquele ponto: fomos para a Lua, não fomos para a Lua? Iremos voltar à Lua ou não iremos voltar à Lua? Dentro de tudo que você estuda, dessa síntese louca de doutrinas vindas de todos os lugares do mundo, o que podemos falar sobre os mistérios da Lua? Fomos para a Lua? Voltaremos à Lua? Temos essa autorização celestial de utilizar a Lua
como, sei lá, mineração, colonização, como espaço-porto para ser um caminho mais curto entre os outros planetas. O que você tem a dizer sobre a Lua? A primeira coisa que me vem à mente quando eu penso sobre a Lua é um aspecto que pouco se comenta. Mas nos anos 70, a pessoa velha fala assim, nos anos 70 do século passado eu vi falando isso. Não poderei compactuar com essa informação. Como você mesmo disse, estou conservada, são os procedimentos. Oh, dois astrofísicos russos, eles fizeram análise de todas as crateras da Lua. E o que é que eles perceberam? Que as crateras da Lua, elas variavam em horizontalidade, ou seja, em diâmetro, mas em profundidade, não. Ou seja, é como se vários meteoros, asteroides que caíram na Lua caem, mas não afunda muito. Afunda muito, aí abre lateralmente as crateras. E eles disseram, mas isso não pode, isso não tem sentido. E, de fato, eles chegaram a uma conclusão perturbadora de que existia uma camada no interior da Lua que impedia que a propagação da profundidade da queda de meteoros, asteroides, o que diabo fosse. E essa história, como ela matematicamente ela é inquestionável, é irretorquível, ou seja, é como se existisse algo de metal dentro da Lua e a Lua que a gente observa fosse só a crosta, ou seja, algo que foi construído em cima de uma esfera de metal, isso é complicado. Então, assim, a própria NASA, nos anos 70, 80, 90, fez com que sondas caíssem na Lua. E o resultado é muito maluco, porque vários telescópios na Terra, vários aparelhos radioastronômicos na Terra, quando a NASA fazia esse tipo de experiência, escutavam o eco de um sino. E então, essa coisa que os dois astrofísicos russos, lá do século XX, colocaram dizendo: ei, a Lua é artificial, não é uma coisa natural. E mais ainda quando você associa a rotação perfeita e a maneira como a Lua se movimenta ao redor da Terra, é o único satélite do sistema solar que tem essa perfeição de jamais quem está na Terra consegue observar o outro lado, como se propositadamente alguém fez isso para que jamais se observasse o outro lado. E unindo tudo isso ao que hoje, quando os Estados Unidos sozinhos tinham sondas, eles mandavam na informação. Depois a União Soviética surgiu, começou. Mas hoje, mais de 10 países ou organizações têm sondas voando por aí, então ninguém consegue mais manipular tão facilmente a informação quanto antes. Então, hoje já tem depoimentos de figuras que foram à Lua ou filmaram isso, blá, 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 dizendo que tem muita coisa na Lua, né? Coisa não humana, não natural. Então, assim, a Lua tem esses mistérios todos. Sobre a questão de, mas nós já fomos à Lua, penso que sim, não tenho dúvida disso, por uma série de questões científicas. Mas foi tudo bem? Não, não foi tudo bem, porque aí a sabotagem de informação é algo terrível. Por quê? Porque muitos encontros desagradáveis aconteceram na Lua, segundo o depoimento de algumas figuras, e assim, nós temos permissão para ir à Lua, aí entram dois aspectos. Frente ao que eu imagino saber,
não há ninguém no comando dessa zorra. O mais forte se impõe sempre, seja na Lua, na Terra, na PQP, em qualquer lugar desse universo vizinho. O tal do mais forte, se não tiver decência, é por isso que eu admiro profundamente Jesus, porque ele tinha superpoderes, mas resolveu não usar os superpoderes dele para impor nada a ninguém. Ele só usou seus superpoderes para ajudar os mais vulneráveis. Eu acho isso um grande barato. Só que Javé não queria isso, por isso que deu lá a confusão toda. Mas, assim, permissão ninguém tem. Mas não é só uma raça que, em tese, domina a Lua. Aquilo ali é confusão, é uma coisa meio confusa. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, os governos da Terra, obviamente, alguns governos sabem do que se passa, certo? O governo chinês sabe, o americano sabe, alguns governos da Europa sabem, porque a Agência Espacial Europeia sabe, Paquistão, Índia, China, essa turma toda sabe. Sabe o quê? Que tem presença de seres não humanos na Lua. Tá? Então, a questão é o que fazer? A Terra, o modo como nós vivemos na Terra, precisa do xenônio que a Lua tem. Ou seja, ninguém vai conseguir deter o ser humano. Todo mundo se movimenta por necessidade. Mas a reintegração da Terra à convivência cósmica, ou seja, quando nós humanos sairmos desse grau de mediocridade que somos obrigados a carimbar na nossa própria fronte e deixarmos de sermos devotos e viciados em crença e buscarmos o conhecimento e a compreensão adulta como sendo uma questão de cidadania planetária, nesse ponto, sim, nós nos acharemos com direito a usarmos a Lua, porque, afinal de contas, é um satélite da Terra. Aí entra o velho pensamento geopolítico de como nós humanos pensamos. Colonização. E vai ser colonização inevitável. Eu compactuo totalmente, porque, para mim, faz muito mais sentido ter alguém na Lua do que não ter. Até pelos próprios depoimentos dos astronautas, toda aquela galera que a própria NASA fala que surtou e enlouqueceu, para mim faz muito mais sentido. É muita gente falando a mesma coisa, né? E a gente tem também já algumas produções hollywoodianas, como o próprio Moonfall, que eu compartilhei aí o comentário do pessoal, que fala sobre isso. E para mim, essas produções hollywoodianas, elas funcionam meio que como ir passando, né, a informação de uma maneira bem didática, até em doses homeopáticas para a galera. Então, eles vão transformando isso em filme para ficar mais fácil de ser absorvido e tal. Então, a gente tem várias produções, né, cinematográficas nesse intuito. A gente tem o próprio Moonfall e a gente tem também o Problema dos Três Corpos, que está na Netflix, que fala sobre o auge do assunto aqui dentro dessa live. E tem um detalhe, ainda sobre a questão de Lua. Tá? Nós humanos não sabemos de uma coisa. Do que todo e qualquer astronauta é treinado e se submete à hipnose. Só sai daqui se for hipnotizável. Por quê? Porque eu já fiz cursos de hipnose, tive oportunidades de ver coisas realmente formidáveis como assistente. E, assim, quando alguém hipnotiza outro, esse alguém que hipnotiza consegue hipnotizar esse outro até o fim da vida. Consegue, que cria uma dependência, né? Cria. Então, assim, esses astronautas, eles têm que ser hipnotizáveis. Porque se eles estiverem lá naquela navezinha pequena e tiver um surto, então, aqui da Terra, o hipnotizador, basta que o astronauta escute a voz do hipnotizador, que ele já é treinado para se acalmar. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Nenhum astronauta de nenhuma nacionalidade sai em missão sem que antes se submeta à hipnose. E tem um caso clássico de uma astronauta francesa que ficou com vontade de falar o que não devia
e ela desmaiou na frente de Caiu todo mundo. dura. Por quê? Porque os hipnotizadores dão esse comando. Se você desobedecer, seu organismo vai sentir isso, isso, isso. Então, assim, eu estou só querendo dizer que nós sabemos sempre muito pouco sobre esses assuntos, porque, infelizmente, os governos da Terra agem de forma a sabotar o conhecimento para que eles apenas detenham o poder de possuir o conhecimento, porque é tudo uma questão de geopolítica. Era só essa complementação que eu queria falar. Tranquilo. E, inclusive, Jane, eu não sei se você viu, eu postei aqui no meu canal, acho que faz mais ou menos um mês, que um cara de um site desses de mistério acabou utilizando do Freedom of Information Act, que é aquele pacto lá dos Estados Unidos que todas as pessoas têm direito à liberação de informação, e através disso ele conseguiu fazer com que a NASA respondesse que eles realmente treinam seus cientistas e astronautas para falar em público, para que eles digam exatamente aquilo que é preciso ser dito. Então, isso não é uma teoria da conspiração. O que o Jean está falando não é algo que a gente tirou diretamente das vozes da nossa cabeça. É uma realidade e foi comprovado. Eu fiz essa live aí há algumas semanas. Quem procurar aí vai encontrar. É um documento que esse cara do site, do Black Vault, que é um site voltado para liberação, disclosure, de todas essas coisas que a gente está falando, ele ficou questionando a NASA por repetidas vezes, utilizando o Freedom of Information Act, até que ele conseguiu uma abertura lá, conseguiu uma resposta, e dentro dessa abertura e dessa resposta, a NASA meio que confirma que os cientistas e os astronautas que são utilizados, né, para fazer determinadas missões, eles passam por um treinamento onde eles são obrigados, né, e aí eles não definem dentro dessa obrigação o que realmente rola, né, mas que eles são obrigados a cumprir com determinados protocolos, são treinados e tudo que eles falam publicamente é 100% palavra de alguém que definiu para eles falarem. Então, não necessariamente aquilo que a gente assiste nas entrevistas é o que de fato o que de fato aconteceu e tal. Então, isso que o Jean falou, infelizmente, não é mais teoria da conspiração, já foi comprovado aí. É real. E o próprio Partido Republicano está trabalhando assim em cima de alguns dos seus players. Tem o famoso caso de um senador que foi falar, uma senhora toca assim no braço dele, ele fica paralisado. Tudo aquilo é toque de hipnose para impedir as pessoas de, entre aspas, dizerem o que as elites, as macroforças que dominam aí não querem. Vamos isso, é aquilo, né, Jean? A gente tem coisa que dá para falar e tem coisa que não dá para falar porque o caos se instauraria no planeta. Como a gente já falou aqui, as pessoas às vezes não estão preparadas para tal.